logo de entrada no slide principal. O título dessa mensagem é para líderes, viu? O que é um rebanho de ovelhas? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder para vocês com 19 respostas. Tá? Veja que o assunto é vasto. Eu, dentro de 1 hora, estarei transmitindo de forma simples, comentando alguns detalhes. Eu creio que todo mundo aqui vai sair 2 vezes alimentado, fisicamente e espiritualmente. Observe esse slide, que nós temos ovelhas de idade ali, ovelhas novas, ovelhas grandes, ovelhas médias e pequenas. Esse é o rebanho do Senhor, é igual, tá? Nenhuma ovelha é igual, viu? Todas têm a sua importância e todos somos distintos um do outro. A ovelha que está aqui em cima é distinta da que está embaixo, só que ambas têm a mesma importância no rebanho do Senhor. Existem ovelhas que a gente talvez no culto nem veja. Isso não significa que ela é menos importante daqueles que a gente vê e ouve. São aquelas que estão nos bastidores trabalhando para o reino do Mestre. Ela não está trabalhando para o mundo. Ovelha boa é aquela que faz o seu serviço para agradar o seu pastor. O pastor, aquele que é o pastor de todos nós aqui embaixo, tá? Eu peço que você abra a sua Bíblia em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Eu vou ler e todos irão acompanhar e faremos uma leitura pela 2ª vez em conjunto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Todos acharam? Digo amém? Amém. Eu vou ler só os 2 versículos, depois vocês farão uma leitura única, todos numa mesma voz. Assim diz a palavra de Deus: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Todos juntos farão a leitura mais uma vez. Vamos lá, 1, 2, 3. Pastoreai graças a Deus. Veja que a vontade de Deus aqui, ela é soberana. Então o verdadeiro líder, ele não faz a obra junto ao rebanho como ele quer. Existe uma ordem suprema e ele precisa ser fiel a ela. É a vontade de Deus. Então esse estudo vai fazer você entender quem é você. Antes de sermos líderes, fomos chamados como ovelhas. Não pense você, depois que você recebeu a primeira patente do ministério, que você deixou de ser ovelha. Você sempre será uma ovelha. Um dos maiores líderes que passou entre nós, ele deixou um legado de uma frase que resume todo o ministério dele como ovelha. O rei Salomão. Ele disse, ele estava falando para líderes, viu? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Como é que eu conheço o estado da minha ovelha? É saindo da minha posição de liderança. Eu não estou abandonando ela, eu não estou renunciando a ela. Pelo contrário, eu desço da minha posição de liderança e me misturo junto ao rebanho, independente do lugar que eles estejam pastoreando. Eu desço com as minhas patentes. A ovelha vai saber quem é o seu pastor, independente do lugar onde ela esteja. Quando o rei Salomão diz, procura conhecer o estado das suas ovelhas, a liderança precisa
fazer uma visita no lar das suas lideradas. A liderança precisa, em vez em quando, entrar no quarto das ovelhas, para saber se está tudo bem com o guarda-roupa dela. Não é o que está fora, é o que está dentro. Se está faltando calça, se está faltando paletó, camisa, gravata, meia, cueca, sapato. A liderança precisa entrar no banheiro das suas ovelhas que ele lidera, para saber se tem shampoo, se tem sabonete. A gente às vezes cobra eticamente a posição de um obreiro, desde a cabeça aos pés, mas se na casa dele não tiver perfume, sabonete, barbeador, pente, roupa, como é que ele vai se apresentar no nosso meio? Há um momento que a sua ovelha, ela vai depender totalmente de você, e a ovelha, ela é dependente. Deus criou ela como um animal dependente. Ela foi criada por Deus para depender de alguém. Existem pessoas que Deus coloca no círculo da nossa liderança para depender da gente. Não adianta você se esquivar. Desliga o telefone aí que eu não vou atender. Ele bate na sua porta, porque ele sabe, ovelha conhece o seu pastor, sabe onde ele mora. E se você virar as costas para a sua ovelha, fique ciente, você vai aprender aqui alguns detalhes. Se você não tratar da sua ovelha como ela precisa ser tratada, o prejuízo não é dela, o prejuízo é do rebanho. Você vai ver. Pode passar. O que é um rebanho? Primeira resposta: um rebanho de ovelhas já nos ensina de logo de cá. Ovelha come o dia inteiro. O pastor Diogo estava brincando aqui. Vai ter um café aí, tá um come-se bebes com o crente aí. O que, crente? Olha, então aumenta a mesa, multiplica aí a alimentação em cima, porque crente come, irmão, é uma maravilha. E tem que ser mesmo, tem que comer mesmo. A Bíblia nos ensina que nós temos que nos saciar com a gordura da terra, tá? E uma ovelha, ela come o dia inteiro. Se tiver liderança preguiçosa, a ovelha morre de fome, porque ele não sai para pastorear com o rebanho e deixa o rebanho preso entre quatro paredes. Aí a ovelha morre de fome. Por isso que o salmista no Salmo 23 diz que o pastor dela conduz ela para pastos verdejantes. Você vai aprender hoje o que significa isso. Pastos verdes, além de comer o dia inteiro, ela quer comer coisa boa. Nada de pasto amarelo, envelhecido, seco. Pastos verdes, é comida boa. Não tente tapear uma ovelha que sabe o que come e sabe quais são os alimentos de qualidade. Não tente tapear ovelha pregando uma mensagem dormida, amanhecida, plagiada da internet, ouvida por outro. A ovelha quer comer comida que vem do trono do céu, da padaria divina. Ovelha é exigente. Você é ovelha, você sabe disso. Ao mesmo tempo, por isso, ela comendo bastante, ela também defeca o dia inteirinho. O que significa isso, irmão? É um organismo saudável que está trabalhando. Eu tive problemas intestinais, eu sei o que é um intestino que não funciona. Eu sei o que é um intestino que precisa de auxílio de uma bolsinha externa. Eu sei o que é um intestino com trânsito. Um rebanho que não funciona é porque ou ela parou de comer, ou é a comida que ela está comendo está prendendo o intestino dela. Uma igreja que não come, ela não cresce. Uma igreja que não se desenvolve, ela não procria. Uma igreja que não procria pode ter 1000 ovelhas no aprisco, vai morrer todas 1000, porque começa com uma e vai passando o espírito de morte para todas as outras. Aí só vai ficar o pastor, ele morre também, porque ele é ovelha. O rebanho depende do pastor e o pastor depende da ovelha.
É por isso que não existe pastores bodes, é ovelha. Glória. Terceira resposta: o que é um rebanho de ovelha? Ovelha enxerga muito bem de perto e não de longe. O que eu aprendo com isso aí? Provérbios 27 e 23, abra aí quem quiser e leia. Aí você vai entender o que o rei Salomão mandou dizer. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Sai do teu gabinete de vez em quando. Sai do teu carro que Deus abençoou e te deu com ar condicionado e vai sentir o clima do deserto junto das tuas ovelhas. Sai do teu comodismo, da tua fartura, do ambiente confortável que Deus permite que você tenha, mas sai, porque a tua ovelha, ela não enxerga quando você está longe, porque ela tem dificuldade. Você tem que estar junto dela. Glória a Deus, aleluia. O que diz o Provérbios 27 e 23 aí? Quem achou ler? Por favor. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Cuida bem dos teus rebanhos. Como é que eu posso cuidar bem do meu rebanho dentro do meu gabinete? Como é que eu posso cuidar bem do meu rebanho? Só através das redes sociais. Qualquer novidade eu mando o WhatsApp, irmão. Essa mensagem é fria. Essa comunhão é fria. Essa comunhão, ela precisa descer a um nível que a tua ovelha, ela recebendo e mutuamente dando um abraço, um aperto de mão, ela sinta a temperatura, ela escute as batidas do teu coração, ela sinta o teu suor e você o suor dela. Isso transmite vida, isso transmite paz, isso transmite amor, isso transmite confiança. Não deixe as barreiras da atualidade, como as redes sociais, impedir essa comunhão gostosa entre você e o seu rebanho. Se coloque no lugar de João, o discípulo que Jesus amava. Se houvesse redes sociais na época de Jesus e ele, João, eu fico imaginando o texto, tá? Encostando a cabeça no monitor do computador, para estar sentindo ali, ouvindo ali as batidas do coração do mestre. Graças a Deus não havia redes sociais naquela época. Ele tinha o privilégio de encostar a cabeça no peito do sumo pastor. Glória. Que comunhão gostosa é essa, irmão? Quando um pastor, uma liderança, ela está entre nós para poder nos ouvir e ser ouvido, falar e receber algo em troca. Isso é de suma importância. A ovelha, não enxergando bem de perto, ela precisa, não enxergando bem de longe, ela precisa que você saia, muitas vezes, de trás da mesa, de trás do púlpito, saia de dentro do gabinete e esteja junto dela, no mesmo nível, seja a casinha dela na cidade, na zona rural, na zona da mata, seja a casa grande, seja a casa simples, o pastor precisa dessa experiência. 4. Ovelha requer cuidado contínuo e presente. É hoje, não é amanhã. Tem carrapato, irmãos, que ele já está sugando toda a vida espiritual da ovelha ali, grudado em alguma determinada área do corpo. E você sabe, carrapato não trabalha só, ele sempre tem um bando que acompanha. Tem gente sugando a família da ovelha, irmãos, lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, lá nos momentos de lazeres. Os nossos filhos às vezes estão sendo sugados por amizades que infelizmente têm causado divisão, ventania, sofrimento, problemas de toda ordem física e espiritual no rebanho a qual nós somos líderes, cuja ovelha Deus colocou
colocou sobre os nossos cuidados. Ovelha requer cuidado contínuo. Segunda, não, eu só vou poder te atender nos dias de culto. Culto, ele precisa existir contínuo. Eu tenho como líder orar pela minha ovelha nos dias que tem culto e nos dias que não tem culto. Eu tenho que alimentá-la com a palavra nos dias que tem culto, nos dias que não tem culto. É hoje, não é amanhã. Glória. Quando chega a época de tosa, nós vamos falar sobre isso rapidinho. A ovelha, ela fica muito gorda por causa da lã. Lembra-se que ela come o dia inteiro. E quando ela sai para pastorear com o seu pastor, ela sai confiada no seu pastor, que qualquer problema, ele está próximo para atendê-la. Às vezes qualquer buraco, qualquer saliência no território, por causa do peso da lã, ela caindo nessa saliência, nessa valeta, neste buraco, a lã que pesa, por isso que tem que ter tosquia, por isso que um rebanho precisa ser disciplinado. Não deixe ele crescer desordenadamente, do jeito que ele quer, do jeito que ele sabe, do jeito que ele conhece. Pode o seu rebanho, tosquia o seu rebanho, é através da disciplina da palavra. Não deixe ele crescer com toda sorte de ensino, porque vem heresias no meio, vem comida estragada no meio desse pão, dessas ervas. Se ela cair com um espesso volume de lã no seu corpo, numa valeta, a tendência é o pelo que está excesso no corpo, é fazer com que ela caia de costa e com as patinhas para cima, e ela não consegue voltar ao normal. Ela depende do pastor que vá lá e coloque ela de pé. É isso que Salomão escreve também em Provérbios, que o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Quem é que levanta a ovelha 7 vezes que cair? É o sumo pastor. É uma liderança que está presente, é uma liderança que ama, é uma liderança responsável, é uma liderança que zela pelo rebanho que lhe foi confiado. Ela não consegue voltar ao normal, e se ela permanecer muito tempo com as patinhas para cima e todo o peso da lã no chão, ela morre lentamente com uma morte chamada hipotermia. O sangue das patas começa a cair, e vai para o nível das costas, e ela morre de frio, ela morre de hipotermia. Rebanho que não tem fogo do Espírito Santo, ele morre espiritualmente de hipotermia. Ele morre espiritualmente porque não tem oração. Quando não tem oração, não tem calor do Espírito. Quando não tem palavra, não tem calor do Espírito. Quando não tem amor, não tem calor do Espírito. Quando não tem união, não tem calor do Espírito. Quando não tem união, vai causar morte espiritual no rebanho. Ovelha obedece a quem lhe dá comida. João capítulo 10, versículo 27. Leia para nós. Seja qual for o estudo, irmãos, envolvendo o crente, tem que ter Bíblia, tá bom? Se ovelha não tiver pastos verdejantes, e a palavra de Deus, ela morre. João 10, 27. Ovelha só obedece quem lhe dá comida. Você, como líder, qual é a sua ou seu nível de estoque da palavra para você atender essa necessidade da sua ovelha? Leia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Está vendo só? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por que a ovelha segue o seu pastor? Porque conhece a voz dele. Ou seja, ela está ouvindo ele pregar de manhã,
ouvindo ele pregar de tarde, ouvindo ele pregar de noite, ouvindo ele pregar de madrugada. Mas tem culto todo dia assim, 24 horas? Irmãos, ovelha é um animal ruminante. Ela come de manhã, passa o dia inteirinho com aquele alimento dentro do seu estômago. E quando chega a tardinha ou a noitinha, quando ela vai dormir, aquele alimento que entrou, ela regurgita. Ela regurgita e volta a comê-lo de volta. Porque é bom. Porque o que é bom, na hora de você aliviar o ventre, sai e não volta mais. Mas quando o alimento é bom, ele entra e sai para você se alimentar dele de novo. O que eu estou falando? Eu estou falando de Bíblia. Bíblia, mensagem boa, ensino bom, é aquele que a ovelha recebe hoje e medita nele amanhã, e aplica ele no outro dia, e obedece ele no outro dia, e vai vivendo, guardando essa palavra no coração, para não pecar contra Deus. Isso é alimento bom. Paulo nos ensina, examina o que é bom, e retém, como que ele fala aí? Examina tudo e retém o que é bom. Ouve o seu pastor, ouve a sua liderança. Às vezes, irmão, a gente está aqui como líder só o pó. E se uma liderança não tiver equilíbrio, às vezes ela usa o púlpito para desabafar. É o tipo de alimento que a ovelha tem que engolir, examina o que é bom e o que não é bom, joga fora e vai para casa só com aquilo que é bom. E quando chegar em casa, ore pela sua liderança, porque se uma liderança ela usa o púlpito para desabafar, é porque ela está com um problema. Ela também é ovelha, ela precisa de assistência. Às vezes o problema da liderança está em casa, está no casamento, está junto dos filhos, está lá na empresa. Isso desestabiliza. É nessa hora que o rebanho de ovelha cerca o seu pastor de coração, cerca o seu pastor de conselho, abraça ele, faz ele sentir essa intimidade, essa comunhão. Olha, pastor, o senhor cuida da gente, mas a gente vai cuidar do senhor também. Glória a Deus. Não critique por criticar, examina tudo e retém o que é bom. Acabou aí, né? Eu trouxe meu notebook. Abre ele para mim aí, irmão Daí. Pode abri-lo que eu vou trabalhar com ele aqui, para vocês, para a gente não perder a nossa oportunidade aqui. Irmão, se puder aí me dar o meu pendrive, depois eu lhe devolvo, só vou copiar aqui. Bom, copiou? Então não. Obrigado, irmão Daí. O que é um rebanho de ovelha, meus irmãos? Alguém se lembra o primeiro? Ovelha come o dia inteiro. Alguém se lembra o segundo? Defeca o dia inteiro. Alguém se lembra do terceiro? Mano, meu peito abençoado, viu? Melhor do que a minha. Por isso que eu estou perguntando para vocês. A próxima, ovelha. Hoje, né? Não é amanhã não. E por hora a gente vai esperar aqui o notebook acender aqui tudo que eu preciso. Pastor, Sim. Oi? Já vou deixar aqui armado, vai que aconteça de novo. Vocês tenham paciência, viu, ovelhas? O pastor está procurando o aprisco. Está procurando águas tranquilas, pastos verdejantes. Eu gosto desses momentos que acontecem essas coisas, para desviar a nossa atenção que já está indo embora, tá? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Ovelha bebe água também, vocês vão ver, tá? Vocês vão entender por que ela diz assim no Salmo.
guia-me mansamente às águas tranquilas. Elas não bebem águas que estão em movimento. Vocês vão saber por quê. Tá? Aí não abriu ainda, o meu está abrindo. Sexto, ovelha tem cheiro. Repitam comigo: ovelha tem cheiro. Tem cheiro. Irmãos, o cheiro de ovelha é inconfundível. Cheiro de ovelha é conhecido por todas as ovelhas. Todas as ovelhas. Aí agora eu pego isso aqui para você entender algo espiritual. Pois do contrário, se ela não tiver o cheiro peculiar de ovelha, ela não será recebida no meio de outras ovelhas. Aí o pastor Alderi Nelson Rocha conta um testemunho, que ele, estudando sobre o animal ovelha, ele foi para um campo, uma fazenda, foi morar nessa fazenda, e ele foi criar rebanhos de ovelhas. E ele recebeu, na época da procriação, quando as ovelhas estão tendo seus filhotes, um casal missionário na sua fazenda. E chegando lá, o casal missionário se agradou. Todo mundo gosta de animalzinho pequeno, né? Viu um animal que havia recentemente nascido, uma ovelhinha, mas se encantou com aquele animalzinho. Ovelha tem cheiro peculiar. Pegou o animalzinho recentemente que havia sido ali procriado, levou para a casa que ele estava pernoitando naqueles dias que estava junto com o pastor Alderi, levou-o nos braços, já começou agora a mudar o cheiro da ovelha. Tinha o cheiro da mamãe, do papai e do rebanho. Agora estava tendo cheiro humano, perfume. Levou para a casa que eles estavam pernoitando, deram banho na ovelha, passaram shampoo na ovelha, só que a ovelha come o dia inteiro. E eles tiveram que alimentar o dia inteiro a ovelhinha, cheirosa, cheirando shampoo em casa. Olha que bonitinho, sofá, olha que lindo, cama, olha. Só que ela defeca o dia inteiro. Isso dá trabalho. Eles tiveram que ir atrás do bebezinho recém-nascido para limpar a sujeira. E ao mesmo tempo que solta por baixo, quer pela frente. Era comer e defecar. E aí, se eu não aguento mais ovelha, vamos levar de volta para o rebanho. Trouxeram a ovelha para o rebanho. Quando colocaram junto da mamãe, a primeira coisa que a mãe prestou atenção é: cadê o cheiro da minha ovelha? Não é minha cria. Começou a dar patada na cabeça da ovelhinha filha, da patada. Os outros que faziam parte do mesmo rebanho, quando viram aquilo, correram para lá. Isso não é ovelha não, isso aí é gente. Olha, shampoo, sabonete, água. Ah não, todo o rebanho começou a dar patada até levar a ovelhinha à morte. Os irmãos estão vendo? Ovelha, ela tem cheiro. Paulo escreve dizendo que nós carregamos por onde vamos o perfume e suave cheiro de Cristo. Cuidado com quem você anda, sendo ovelha, tomando sobre si outros ares, outros perfumes, outras doutrinas, confiando em outro tipo de alimentação. Está mudando o teu paladar. Quando você vier totalmente diferente, esse rebanho que você nasceu, foi procriado, não vai te reconhecer. Quando o sumo pastor voltar, ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E não vai ser ele que vai matar, é o diabo e os seus anjos. Cuidado, conserve o perfume suave de Cristo em você. Conserve. A Bíblia diz em Cantares que nós somos a rosa de Saron. Qualquer dia nós vamos em aula aqui ensinar. A rosa de Saron nunca foi Jesus. O lírio dos vales nunca foi Jesus. Biblicamente representa a igreja, porque a igreja faz parte disso que nós chamamos de jardim de Deus. Somos a flor dele, a rosa dele, o lírio dele. Mas só que Jesus, Cantares de Salomão, vai descrevê-lo como alguém que sai do próprio corpo dele, uma essência aromática, perfumada, que quando ela está no meio do seu rebanho, esse perfume suave vai se exalando.
vai contaminando, vai nos envolvendo, e quando o diabo nos encontra no dia a dia, ele sente esse perfume de Cristo em você, ele sabe que você tem dono, ele sabe que você pertence ao rebanho de ovelhas e não o rebanho de bode. As ovelhas, pode passar, meu irmão, as ovelhas podem se misturar, mas somente ouvem a voz do seu pastor. Quando você está fora do contato da sua ovelha, é quando ela está fora da igreja, na hora em que ela tem que ir para a escola, na hora em que ela tem que ir para a faculdade, na hora que ela está no momento de recreação com seus amigos. Irmão, ovelha, ela pode se misturar com qualquer tipo de outro rebanho, não há problema nenhum, mas ela sabe quem é o seu dono, ela conhece a sua liderança, ela segue ele porque ela conhece a voz. Exemplo, a ovelha conhecer o seu pastor é uma coisa, e isso é muito bom quando a ovelha conhece o seu pastor, mas se o pastor não conhecer as suas ovelhas, temos um grande problema aí, um problema de conexão. Se eu só ficar dentro do meu gabinete e me comunicando através de irmão, não é todo mundo que sabe usar rede social, não é todo mundo que tem computador em casa, não é todo mundo que sabe ou tem uma boa internet que ele pode ficar plugado o dia inteiro se comunicando com o seu pastor, não. Tem ovelha mais humilde do que você imagina, que ela depende, do tete a tete com o seu pastor. É por isso que Salomão fala, procura conhecer, sai da tua posição e anda no meio das tuas ovelhas, porque precisa desse contato. Irmão, quem não conhece Bolsonaro, o nosso atual presidente? Mas ele conhece você? Aí não existe conexão, não existe comunicação. Se só você conhecer, ele precisa conhecer você também. Tem ovelha que é conhecida de todos, ela também conhece o pastor, mas por falta de comunhão com o seu pastor, o pastor não conhece ela. Conexão quebrada, conexão inexistente. Como é que você vai pedir socorro para alguém que você não conhece? Como é que alguém vai socorrer você se você não tem comunicação com ele? Esse é o 7º problema. As ovelhas podem se misturar, mas somente ouve a voz de um pastor. Tem na internet circulando aí um vídeo que famílias passam perto de um rebanho de ovelhas e descem junto da cerca para admirar. Aí eu não sei quem fez o vídeo, parece-me que alguém disse assim, chama as ovelhas para ver se elas vêm aqui, aqui você na cerca, e todo mundo chama de um jeito, chama de outro chama, outro repete, as ovelhas nem se mexem. Aí o pastor aparece e chama as ovelhas. As ovelhas vêm de uma, elas levantam a cabeça, param de fazer o que estão fazendo, e é comendo pastos verdejantes, e vão todas, uma por uma, e cercam o pastor. Isso é uma coisa linda, é a natureza reagindo dentro da criação de Deus de forma obediente. Aqui nós estamos vendo, é necessário existir primeiro o conhecimento do pastor com cada uma das ovelhas do seu rebanho. Quando isso acontece, pronto, a conexão está feita. Como você acha que Jesus ele fez o seu colégio de apóstolos? Ele passou a noite inteira orando com o pai. Pai, eu vou chamar o Dimas, o que o senhor acha? O Dimas é meio tribuloso, mas pode chamar. Ele vai ter 3 anos e meio do teu lado. Você, meu filho, é capaz como líder de forma suficiente para interagir na vida dele com ensino, com carinho, com amor, com disciplina, com perdão, e assim vai. 3 anos e meio você vai ver o Dimas, como ele vai estar no dia da sua colação de grau. Ele vai passar na prova final, porque você foi um ótimo líder. Vejam o que Jesus fez com um colégio de 12 homens, irmão. Só não fez em Judas porque o próprio Judas não quis, mas todos tiveram o mesmo mestre, comeram da mesma comida, beberam da mesma água, abraçaram o mesmo corpo, estiveram junto com Jesus, vendo ele fazer coisas espetaculares. Quem permitiu foi transformado. Um dos maiores exemplos de transformação foi o próprio Pedro.
Um crente que saía cortando a orelha nas pessoas. Tem muita ovelha violenta que precisa ser disciplinada com carinho para aprender a soltar a espada da violência e empunhar a espada da vida eterna. Glória a Deus. Mas isso ela precisa de alguma pessoa que lidere, que tenha conhecimento disso. Pode passar, meu irmão? A ovelha gosta de ser levada a pastos novos. Caso isso não aconteça, ela corre riscos de adoecer, de não procriar e de vir a morrer. Salmos de número 23, verso 1 diz o que? Alguém sabe de cor? O Senhor. A ovelha gosta de ser levada a pastos novos, irmão. Ó, pastos novos. Quanta liderança! A mesma doutrina, a mesma palavra, o mesmo ensino, o mesmo texto bíblico, a mesma comida, a mesma água, o mesmo ensino. Ô, irmão, troca esse bicho aí, vira ele. Vai buscar no trono da graça uma mensagem inspirada quentinha descida do céu. A igreja, ela quer comer como ovelha, está sendo guiada pelo pastor a pastos novos. Se ela não comer um alimento fresco, ela corre o risco de três coisas, adoecer ou o rebanho diminuindo. Procriar, se não tiver novos convertidos anualmente na igreja, o rebanho para de crescer. Esse negócio que a gente anda ouvindo por aí, nossa, minha igreja está crescendo, a minha igreja está crescendo, nem cabe mais gente nela. Aí você pergunta, quantos candidatos de batismo esse ano cresceram? Nenhum, mas como está crescendo? É filhos de crentes que estão nascendo. Irmão, filho de peixe só é peixinho no meio do mar. Filhos de crente que nasce, ele nasce abençoado no lar evangélico, mas ele vai ficar adulto e vai ter que tomar sua própria decisão em aceitar ou não Jesus. Ele não nasce salvo, não vai morrer salvo porque é filho de crente, não. Então o que está crescendo é as famílias crentes, mas os filhos ainda não estão tomando uma posição diante de Jesus. Isso não é crescimento. Crescimento é quando o rebanho ele está procriando. Caso contrário, ele morre, o rebanho é dizimado. Se não houver pastos verdejantes novos, a ovelha adoece, não procria e morre. A ovelha quer avançar, ela quer ir à frente. Se o pastor estagnar, parar, olha, não vai para o monte não vai para a vigília não vai para os congressos não, olha, não lê essa Bíblia diferente não lê esse livro diferente não. Irmão, se é livro diferente, se é Bíblia diferente, chama ele e fala, que Bíblia você comprou, meu filho? Deixa eu ver a versão, deixa eu ver a tradução, orienta ele. Esse é o papel da liderança. Por favor, não assiste esse filme não. Esse filme é do diabo. Assiste um filme em casa com a sua família. Aprende e descreve o que tem de bom e não tem de bom no filho. Porque, irmão, o culto acaba aqui, as famílias, cada um vai para a sua vida particular. Um professor meu de filosofia, pastor Ronald, época que saiu os livros de Harry Potter, a mocidade da igreja chegou para ele e falou, deixa eu ler esse livro. Aí ele pegou o livro Harry Potter, o número 1. Ele falou assim, não, você me empresta? Empresta, pastor, a gente já leu, está comentando aí, tem muitas dúvidas aí, inclusive as cartas. Esses desenhos significam o quê? Pastor Ronald pegou o livro, levou para casa, comeu o livro em uma semana, reuniu a mocidade no final de semana e explicou os pontos negativos e positivos do livro. Vocês podem continuar lendo, mas toma cuidado aqui, não vai por aqui não ouve esse lobo aqui não, toma cuidado. Orientou o rebanho cresce forte, o rebanho cresce saudável, o rebanho amadurece quando tem sábia liderança, irmãos. Pode passar. Nona resposta. A ovelha pasta perto de águas. Ela gosta de águas tranquilas e não agitadas, para não levar susto. Caso ela leve susto, ela para de procriar. Olha que coisa espetacular. É por isso que ela está com sede,
O pastor que é líder por natureza, chamada de Deus, ela começa a perceber que as ovelhas estão espumando pela boca. Isso significa sede. Aí então ele conduz todo o seu rebanho, não importa quantas ovelhas tenha, o pastor começa a pastorear o rebanho à procura de águas tranquilas. Ó, guia-me mansamente. Não é espancando a ovelha, não. Não é espancando a ovelha, não. Mas isso é hora de ter sede, isso é hora de querer oração, isso é hora de querer um conselho, isso é hora de querer ouvir a palavra, isso é hora de me ligar de madrugada para pedir ajuda. Guia-me mansamente as águas tranquilas. É mansamente. Ovelha, está com sede, eu vou levar você para uma água tranquila. Por natureza, a ovelha é assustada, irmãos. Tem um vídeo na internet, num determinado filme, que o rebanho de ovelha é enorme, numa fazenda fantástica. O dono chega de helicóptero. Aí os pastores que estão conduzindo aquele grande rebanho de ovelha têm todo cuidado para o rebanho não se espalhar, porque se ele se debandar para colocar de novo todo mundo no mesmo lugar, vai dar muito trabalho. E ovelha que anda assustada, ela adoece. Quando ela adoece, ela não procria. Quando ela não procria, ela morre. Quando ela morre, o número vai diminuindo do rebanho e o rebanho é dizimado. Aí os pastores, com muito cuidado, chamando as ovelhas para um cantinho, aí o helicóptero pousa, as hélices para, aí de repente quando o dono sai de dentro do helicóptero, quem sai de dentro do helicóptero também, irmãos, e é outra criança no entendimento, que quando viu aquele bando de ovelha, achou que era brincadeira, o cachorrinho dele. Quando o cachorrinho saiu de dentro do helicóptero e viu aquele monte de ovelha branquinha, ele achou que era diversão, mas colocou o rebanho todinho para correr. E o pastor corria para um lado, 50 ia para lá, 30 ia para cá, 100 ia para lá, e o cachorrinho achou graça, correndo. Era o papel dele. Às vezes, se nós não estivermos sabendo conduzir o nosso rebanho de forma tranquila, mansamente, com sabedoria, com amor, através de oração, através de aconselhamento, saindo do nosso gabinete, indo na casa dele, querendo ouvi-lo. Às vezes, irmão, o que o ovelha quer é só ser ouvida pelo pastor. Ela não tem nenhum pedido, ela só quer desabafar. Quando se tem alguém que ouve, quando se há desabafo para a pessoa certa, ovelha e pastor, aquilo interiormente traz cura, aquilo interiormente refrigera a alma. Só isso, o pastor só vai ouvir, só o fato dele colocar a mão no ombro assim da ovelha, ó, isso aí, irmão, faz um bem tão grande. Glória. Porque às vezes tem casamento que os cônjuges não se abraçam mais. Às vezes tem família que os filhos não sentem mais o abraço do pai e da mãe há muito tempo. Há momentos, irmãos, que um abraço é tudo da liderança sobre o seu rebanho. Isso traz tantos benefícios, você não tem ideia. 10º, ovelha produz lã, mas gosta de viver para produzir mais lã. Muitas ovelhas não estão dando mais lã, porque o seu pastor não a tosquia mais. Pastor, peguei, pastor. Fui numa festinha esses dias aí com a minha família, tomei uma cervejinha. Pastor, eu encontrei meus colegas aí lá do passado, aí foram passando assim um cigarro, aí disseram, não, é só um capim, é só mais uma, coisa linda, não é bituca, só tem bituca aí, tá entendendo? Meu irmão, todos nós somos frágeis. Todo mundo sabe, minha mãe dizia isso, todo mundo sabe onde o sapato aberto, tá entendendo? Às vezes, ó, é novo o casamento que eu ganhei, meus filhos me compraram e me deram, mas quando eu ando com eles, todo mundo só vê o modelo e a beleza, mas só eu sei onde o sapato está apertando, porque é novo. Todo mundo tem a sua fraqueza, irmão. Jesus, ele chegou no meio da multidão e disse assim, quem de vós me convence de pecar? Em outras palavras, ele estava querendo dizer, ó, eu não tenho, mas todo mundo aqui tem. E ele provou isso. Um dia determinado trouxeram uma mulher
tudo armadilha, tudo alçapão, tudo laço do passarinheiro. Prepararam todo o esquema para prejudicar o pastor. Aí então trouxeram a mulher pega em pleno ato de adultério. A lei dizia: traz ela e ele. Só trouxeram ela, vai rua aí. Quando trouxeram ela, todo mundo já com pedras nas mãos, esperando Jesus condenar. Tem muitas ovelhas que quer ver o circo pegar fogo, mas uma liderança sábia, ela coloca ordem na casa de forma mansa, de forma suave, de forma branda. Ela sabe disciplinar sua ovelha. A lã está muito espessa, ele vai cortando devagarinho para não machucar ela, porque ela é preciosa, ela é importante, ela tem o seu valor no rebanho. Está entendendo? Aí Jesus chega para começo de conversa. Quem não tiver pecado, pode atirar. Dos maiores aos menores. Aí Jesus escrevendo: olha, irmão, isso é sabedoria de Deus. Quando o problema atingir a liderança, não se desespera, não. Vai ler a Bíblia. Vai orar. Vai ligar a vitrola lá em casa e escutar um CD, um rádio. Vai fazer alguma coisa para o reino de Deus. Vai se alimentar com as coisas que são de cima, para Deus te dar sabedoria. Jesus começou ali calmamente escrevendo na areia. Meu pai escreveu na pedra, eu vou escrever no chão. Jesus foi ali, ó. E de repente, quando todo o burburinho de acusação acabou, a mulher ali sozinha diante de Jesus, pastor sensível, ele sabe quando a ovelha está numa situação parecida, viu? Ela estava chorando ali, humilhada. Irmãos, a Bíblia não diz que quando ela foi pega em pleno ato de adultério, se deixaram ela colocar roupa. Talvez pegaram ela do jeito que ela estava e já trouxeram ela para humilhar de lá até onde Jesus estava. Talvez ela estava tentando tapar as suas vergonhas ali, toda desconcertada, e Jesus ali escrevendo tranquilamente na areia. Aí ele se levanta e diz: mulher, onde estão os seus acusadores? Não tem nenhum, Senhor. Um monte de pedra no chão. Não tem nenhum, Senhor. Ninguém te condenou? Não, Senhor. Portanto, também eu também não te condeno. Vai e não peques. Podou ela, mas podou mais de cima a baixo, por dentro e por fora, de forma sábia, sem machucar, sem acusar, sem humilhar. Irmão, eu conheço um caso, e uma jovem caiu jovem casada, caiu em adultério. Aí o pastor, com falta de sabedoria, reuniu de obreiros, expôs todo o caso e perguntou assim para a moça, o marido dela humilhado ali do lado, porque infelizmente havia tido um adultério. Aí o pastor perguntou: escuta, traiu seu marido? Traiu. Escuta, você sentiu prazer até quando? Isso não é pergunta que você faz. Ele estava gostando da situação? Isso faz parte da humilhação de quem acusa. Ele podia salvaguardar o casal, e ele com a sua esposa num determinado lugar conversava. Irmão, eu conversei com um casal, jovens, eles mandaram para mim, para minha esposa, pastor Marcelo, esses dias, felizes da vida, esse projeto de vida está fazendo 16 anos, ele e 2 filhinhos, uma menina e um menino, que veio depois de um adultério. Como surgiu esse adultério? Casadinho de novo, compraram uma casa e eles dois trabalhavam. E os dois trabalhando, chegou uma hora que a casa já estava dando muito trabalho para pagar. Uma casa boa, um bom lugar, mobiliada. Então a moça, no seu trabalho, começou a ser assediada pelo seu patrão. E esse assédio, infelizmente, ela cedeu, porque ele dizia assim para ela: se você não deixar eu fazer com você o que eu quero, eu vou te mandar embora, eu vou arrumar um esquema, você vai ser mandado embora sem direito, e eu sei das suas necessidades financeiras, vocês estão pagando em casa, e você vai ver, seu marido vai estar numa situação, vocês vão pegar a casa. E ela, apavorada, jovenzinha, ali ela cedeu. E ficou alguns meses, eu era o pastor dessa igreja. E ficou alguns meses ela sem tomar ceia, e o marido de olho. Na primeira fase, de repente aconteceu algo,
Na segunda ele, opa, está acontecendo alguma coisa. Na terceira, opa. Na quarta ele chegou em casa e falou assim, está acontecendo alguma coisa? E ela, não, está acontecendo alguma coisa? Não, está acontecendo. Postou ela na parede e conta agora o que está acontecendo. Já faz 4 meses que você não toma ceia. E ela, com lágrimas, ela contou o que aconteceu para ele. Qual foi a atitude dele? Hilda. Ele, irmão, sentou no chão. Ele estava sentado na cama e chorou igual uma criança. Chorou, irmão, ela contando depois isso para mim e para minha esposa. Ele ficou sem lágrimas nos olhos, porque secaram de tanto choro. E ele se levantou de chorar depois de muito e disse assim para ela: eu só vou te perdoar porque eu te amo. Vamos recomeçar do zero de novo. Foi quando ela procurou eu e minha esposa e falou: pastor, apaguei, a minha situação é essa. Eu falei: um momentinho só, eu sou apenas um pastor que está sob a liderança do pastor setorial. Vou conversar com ele, ele vai receber você e o seu querido marido na casa dele. Conversei com o nosso pastor setorial, ele advogado, experiente, sentou, ele disse depois para mim: Dimas, quando aquela menina entrou, aquele menino entrou, contando aquela história triste para mim, eu e a minha esposa, nós desabamos a chorar, abraçamos ele, oramos por ele, abençoamos o casal, e a nossa, tanto dele quanto minha e da minha esposa, falamos assim para ele: traz uma criança para o meio desse matrimônio para fortalecer. Eles vieram a menininha, posteriormente veio o menininho. Hoje eles fizeram 16 anos de casado, fizeram faculdade, compraram outra casa, pagaram aquela, compraram outra casa num outro lugar e estão há 16 anos juntos, lado a lado, ombro a ombro, porque houve uma liderança que soube, irmão, na hora do problema de destruição do rebanho, ele soube intermediar com um sábio conselho, com oração, através do sumo pastor. Liderança não é só pregar e orar não, e cantar. Liderança é para resolver problema, é para tirar carrapato do rebanho, é para sentar e curar ferida, é para tosquiar. Isso dá trabalho. Se você é líder, não pense em você que você vai ter folga, você vai ter trabalho, porque rebanho dá trabalho. Pode passar, meu irmão, já estamos chegando ao fim. 11º, a ovelha dispersa e enfraquece o rebanho, torna-se alvo de predadores por estar sozinha. Lembra que nós lemos aqui no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Leva-me a pasto. A ovelha quer comida nova todo dia, fresquinha. Se não tiver, olha só o que acontece: ela se desgarra do rebanho. Quem não conhece o hino? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas, que amante cuidou. O pastor pastoreava amando cada uma delas. Porém numa tarde, ao contá-las todas, o pastor conhece Salmos, o livro de João, capítulo 10, diz que o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome, uma por uma. Dario, Marcelinho, Natan, Marcelo, Lúcio, Nelson. Vai falando sobre aí, vai. Eu não sou seu pastor, não. Diogo. Milka. Que mais? Milka. Que mais aí? Vai falando, irmão, seu nome, o pastor está te chamando. Vandísio também. No arrebatamento vai ser assim: ele não vai chamar quem não faz parte do rebanho dele, ele vai chamar quem ele conhece. Ao contá-las todas, lhe faltava uma, triste choro. Irmão, ele tinha 99 junto dele. Quanta liderança sem amor, hein? Tá faltando uma que se vire, que ninguém mandou fazer o que fez. Agora se vier você e Deus,
juntou as 99 no deserto, colocou alguém para supervisionar e foi atrás da 100ª, porque ela tinha tão importância quanto as outras 99. E Glória. ele foi procurá-la, porque a ovelha dispersa, ela estava dispersa por quê? Porque no aprisco que ela estava não tinha águas tranquilas mais, porque no aprisco que ela estava não tinha mais pastos verdejantes. Ovelha quer comida fresquinha, se a sua liderança não dá, ela vai atrás. E quando ela sai para a procura, ela fica à mercê de predadores. Pergunta: por que a ovelha está dispersa? Resposta: ela está atrás dos pastos verdejantes. Às vezes a liderança começa o culto, ela começa a olhar para nós e vai ver. Aí falta o Dimas, falta a Raquel, minha esposa, falta o Jonas, meu filho, falta a Daça. Ai meu Deus do céu, não vale nada esses crentes, ó. Só porque está chovendo, só porque está sol, só porque está frio, não veio para a igreja. Liderança que ama, contou as ovelhas, faltou uma, vai atrás. Usa as redes sociais. Rede social é para isso. Tudo bem, Dimas? Por que o senhor não veio hoje no culto? Senti sua falta, não te dei um abraço, não recebi outro. O que está acontecendo, meu ovelha? Ô pastor, a situação é essa. Ah, tudo bem, está precisando de algo imediato? Eu sei que você tem necessidade hoje, não é amanhã. Está precisando de algo agora? Isso é liderança. Parece brincadeira, né? Talvez tenha liderança aqui que está falando: ah, cara, isso é besteira. Não se esqueça que um dia você vai precisar também de ajuda. Você é ovelha. A ovelha que é líder, ela é ovelha. Se ela não tiver necessidade, é porque ela é bode. Ela consegue as coisas na briga, na cabeçada. Porque tem muito ministério, muito rebanho, irmão, desestruturado. Porque a liderança é falsa. Diz que é ovelha, mas é bode. Consegue as coisas nos gritos, consegue as coisas na marrada, na cabeçada. Ovelha mansa, ela é levada perante os seus sociadores e não abre a sua boca, porque ela sabe que sobre ela tem uma liderança maior, que governa soberanamente, que faz justiça para o grande e para o pequeno, para os líderes e para os seus liderados. Pode passar, meu irmão. A ovelha faz barulho quando ela está em perigo. Olha só, hein? Isso fala do que? Pentecoste. Isso fala de conhecer o estado das tuas ovelhas. Sai da tua posição, detrás da tua mesa, da tua escrivaninha. Sai das redes sociais. Vai conhecer o estado das tuas ovelhas. Talvez ela já está sem voz, pedindo ajuda, pedindo socorro por você que é a líder dela. Irmãos, a Bíblia diz que muitas situações tentaram parar o caminho de Jesus. Os escribas tentaram parar Jesus e não conseguiram. Os fariseus tentaram parar Jesus e não conseguiram. A multidão tentou parar Jesus e não conseguiu. O Império Romano tentou parar Jesus e não conseguiu. O diabo tentou parar Jesus e não conseguiu. Os demônios tentaram parar Jesus e não conseguiram. As águas do mar tentaram parar Jesus e não conseguiu. Os ventos tentaram parar Jesus e não conseguiu. Quem é que fez Jesus parar? O clamor do pobre miserável. Jesus cercado pela multidão. Liderança boa é aquela que está no meio da multidão. Liderança boa é aquela que está no meio dos necessitados. Liderança boa é aquela que está no meio do povo. Observe Jesus, a única vez que ele estava no meio de doutores é quando era pequeno, não tinha começado a liderança ainda, mas depois quando ele cresceu, inverteu. Se as lideranças da época quisessem estar na igreja, ele tem medo de delegar poder para um jovem, dirigir culto, dirigir grupo, só ele quer liderar. Irmão, não vai muito longe, porque a gente envelhece, a gente adoece, a gente morre. Aí as ovelhas, quando não está treinada, ela também padece. Diz aqui, ó, pode passar, meu irmão, 14ª resposta. Meu horário já foi, vou acelerar um pouquinho. A ovelha morre silenciosamente. Representa aqueles crentes que não causam escândalos no reino de Deus. Quando eles conhecem os erros, pecados, fofocas de alguém,
eles preferem ficar em silêncio do que espalhar no meio do rebanho e causar um estrago maior. Um rebanho mal administrado causa a morte de muitas ovelhas. Irmão, a coisa mais natural é alguém cair em pecado no nosso meio. Agora, quando esse pecado for divulgado e chegou aos teus ouvidos, passa pelas 3 peneiras para ver se vale a pena contar para o próximo. Se vai trazer algum benefício, conte. Mas se não for trazer, não conte. Não aumente o seu problema, o problema do pastor. Porque uma igreja, irmão, dividida não tem liderança que une. Porque o que foi que dividiu ela? Fofoca. Leva e traz. Disse-me, disse. A Bíblia diz que a pior coisa no meio do povo de Deus é a divisão, é a rebelião. E Deus compara, seja quem for, seja Israel, seja a igreja. Que causou uma rebelião lá em cima, sem necessidade. A Bíblia, lá no livro do Antigo Testamento, diz que rebelião soa nos ouvidos de Deus com um pecado de feitiçaria. Então aquele que anda levando e trazendo fofoca está causando rebelião. Não passa de uma ovelha feiticeira. Se converte, rapaz, obedece a liderança. Diz mais, 16º. Eu disse que são 19 respostas. A ovelha, preste atenção nisso aí, isso é de muita importância. A ovelha sabe quando está no curral ou no aprisco temporário. Veja 3 tipos de rebanhos ali: um curral com 100 ovelhas, um curral com 200 ovelhas e um curral com 300 ovelhas. No total, quantas ovelhas? 600. 600 ovelhas pastando juntas no campo, cada um dos grupos com o seu pastor. Um dos pastores, quando anoitece, é escolhido para ficar como porteiro naquele local onde os 3 rebanhos saíram de manhã dos seus lugares de morada e os pastores foram conduzindo o seu rebanho a pastos verdejantes. Isso leva tempo. Até chegar no céu, irmão, leva tempo. A ovelha vai ter que ser assistida desde a sua conversão até chegar na glória. O pastor tem que trabalhar até a volta de Jesus com o seu rebanho. O dia inteiro procurando pastos verdejantes, águas tranquilas. Às vezes o dia se vai e chega a noite. As ovelhas cansadas de ir não podem voltar. Então o pastor reúne no campo todas as ovelhas. Os rebanhos se reúnem e os pastores falam: quem é que vai ficar vigiando durante uma determinada hora da noite? Aí eu fico. Aí quando chega todos os 3 rebanhos, 600 ovelhas num determinado lugar, protegido ali, que a Bíblia chama de aprisco, um dos 3 pastores fica de vigia na entrada do aprisco. Ele não fica de pé, porque ele sabe que ele vai tosquenejar, ele sabe porque ele vai dar uma cochilada. Então ele deita na porta, deitado assim, porque qualquer coisa que querer entrar, tanto entrar quanto sair, às vezes tem uma ovelhinha rebelde que quer ir para a balada. Meu Deus. Na hora que tentar passar pelo pastor, esbarra nele deitado. Ele: opa, quando você vai? Volta. Está entendendo? Isso acontece em casa. Quem é pai e mãe sabe disso. Está entendendo? Aí às vezes alguém quer entrar também, forçar, arrumar a entrada. Mas quando vê um pastor na igreja com sã doutrina, que ama a palavra, que ora, que jejua, que tosquia as ovelhas com sabedoria, o diabo, irmão, ele não entra pela porta principal. Aí Jesus diz em João 10: aquele que não entra pela porta, mas pula o muro, é ladrão e salteador. É um pastor na porta e 2 no meio do rebanho. Delega poderes. Me ajuda aí, Davi. A mocidade vai sair para a pizzaria. Ajuda aí. Marcelinho, a mocidade vai lá para um lazer, lá no cinema, no shopping, lá no parque. Ajuda aí, lidera lá. Delega poderes. Nem sempre você vai estar no meio das ovelhas, mas você pode delegar ajudantes. É por isso que o colégio ministerial é das auxiliares de escala ao pastorado. Todo mundo pode trabalhar em conjunto, tá? Um dos pastores é escolhido para ficar como porteiro, para guardar os rebanhos. Quando chegar a hora de cada um voltar para os seus currais, os pastores tocam os seus chofares.
Pastor ele tem a maneira certa de tocar no seu sofá. A ovelha que pertence ao seu aprisco, ao seu rebanho, identifica: esse é o meu pastor, e acompanha. Segundo o pastor, tem a sua maneira certa, a sua doutrina, a sua maneira de pregar. Uns pregam de forma eloquente, outros pregam de forma mais passiva, outros pregam mais de forma branda, de forma disciplinada. Cada rebanho identifica a voz e conhece o ensino do seu pastor e segue. Pode passar, meu irmão. 17º. A ovelha só sabe correr e não se defende de nenhum inimigo. Os cabritos se defendem com os chifres, mas a ovelha sofre o dano. Eu já contei em aula aqui, vou repetir aqui para quem não estava conosco. Uma certa família, chegando uma época como essa nossa, Natal, comprou uma ovelha e durante ao longo do ano, desde janeiro, foi engordando a ovelha. Você não ouviu não, Natan? A ovelha foi engordando, mês a mês. Quando chegou no mês de dezembro, que é a ceia do Natal, a ovelha começou a diminuir a sua fome, porque ela já estava sentindo que ia morrer. Ela parou de comer, lentamente, foi diminuindo as suas porções. A porção vinha, ela diminuía, a água vinha, ela diminuía. Quando faltou 3 dias exato para o Natal, 21º dia, é isso? 22º dia. Toda a comida que veio a ela, ela não comia. Toda a água que chegava a ela, ela não bebia. Ela só gemia. Isso incomodou os donos. Nossa, a comida estava boa, cuidamos dela o ano inteiro. Agora está gemendo. Será que ela está doente? Não deve estar doente não, mas ela não come, ela não bebe. Geralmente isso acontece porque está doente, porque ela sabia que ela era doente. Vejam só, meus irmãos, a ovelha só sabe correr e não se defende de nenhum dos inimigos. Os cabritos se defendem com os chifres, mas a ovelha, ela sofre o dano. Tem crente na igreja, irmãos, que o pastor nunca vai ter problema de nada com ela, porque ela está bem alimentada, ela é amada, ela é amparada, ela é disciplinada, mas ela não traz problema para o pastor. Ela prefere chorar nos pés do sumo pastor do que trazer problema para o pastor. É por isso que o pastor tem que sair dos seus aposentos, vir procurando essas ovelhas que estão gemendo e sem dizer uma palavra. Dá licença aí. Ficar ali, irmão, sentir, ela só quer sentir isso aqui, companhia, presença. Está entendendo? Eu tive um cunhado casado com minha irmã que se separou porque ficou louco, jejuou muito, cuidou muito bem da sua própria vida espiritual e esqueceu da sua família. Liderança cuida da igreja e acha tempo para cuidar da sua família. Doutrina os seus filhos, vai estudar, moleque. Pode ter hora de brinquedo, de lazer, de pipa, carrinho de rolemã. Pode, o papai vai junto, andar de bicicleta, vai fazer acontecer com você. Mas vai estudar. Você vai ser alguém. Aí eu quero que você faça igual o Senhor. No dia que Jesus te salvar e você estiver maduro, estudado, trabalhando, pés firmes no chão, você pode ser o que você quiser. Mas olha, vai trabalhar. Antes de Jesus ser pastor, o pai dele ensinou ele a ser carpinteiro. A Bíblia fala, o profeta Isaías disse que Jesus era um homem experimentado nos trabalhos. Ele não tinha família como marido e os filhos, mas ele tinha a mãezinha e os irmãos dele. Ele sustentou a casa dele até o dia que ele começou o ministério dele. Ele deu exemplo para nós. Irmãos, eu vou falar uma ordem que eu aprendi de um pastor Ézio, no meu curso básico de teologia nos anos 80. Ele deu para nós 5 pontos que o obreiro, a liderança nunca pode inverter nenhum deles. Primeiro, lugar dessa escala é Deus. Não troque Deus por nada e por ninguém. Ele é primeiro. Segundo lugar, a sua família. Terceiro lugar, o seu trabalho secular. Quarto lugar, a igreja. Quinto lugar, o lazer. Tá? Deus acima de tudo. Como é que é o slogan do Bolsonaro? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
Deus acima de todos. Em seguida, sua família em segundo plano. Cuide dela, ame ela, zele. Às vezes você não vai ser compreendido por ela, mas continue cuidando dela. É responsável. Esse é o primeiro rebanho do líder, é a sua família. Cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos. Aí depois trabalhe, porque a esposa, filhos, depende do seu trabalho. A igreja depende das suas contribuições. E em quarto lugar, a igreja. A igreja não é uma pessoa, é um grupo que se sustenta, orando um pelo outro, visitando um outro. É por isso que a liderança tem que instruir a ovelha, porque nem sempre vai ter o seu pastor no seu meio, mas quando ela está unida, ela se resolve junta, e quando o pastor tem sabedoria, ele delega poderes, e todo mundo é abençoado. Pode passar, meu irmão. Glória. 18º, a ovelha não é um animal animado. Ixi. Natural, você nunca vai ver uma ovelha fazer algazarra. Ela é um animal tranquilo, irmão, tranquilo, guia-me mansamente. Ela gosta de paz, ela gosta de tranquilidade, ela gosta de ficar no cantinho dela, ela gosta de ser cuidada, ela gosta de ser amparada. Ela é alguém que não te chama atenção de nada. Ela não precisa, irmão, fazer acontecer na pregação, no louvor. Ela não quer chamar mais a atenção de Jesus. Ela é tranquila. Por isso que é difícil pastorear ovelhas. Para conseguir arrancar um berro delas, a verdadeira ovelha, é muito difícil. Temos muita liderança, pregadores que ficam gritando e fazendo shows para chamar a atenção das ovelhas, mas não, a verdadeira ovelha não se deixa levar por animadores de plateia. Aleluia. A verdadeira ovelha não está nem aí para os palhaços que estão no nosso meio. Verdade. Ela conhece o seu pastor, ela sabe a boa comida onde está, de que mão ela come. Pode passar, meu irmão. Por último, fiquemos em pé. Jesus é o pastor principal das ovelhas. Essa é a função moral e espiritual do ministro. Ele é o superintendente do sumo pastor, que é Jesus Cristo, que dá toda uma assistência para o rebanho que lhe foi confiado, exortando. A palavra exortar não é machucar, não é cobrar, não é humilhar, é trazer o ânimo de volta, é colocar a pessoa de baixo para cima, alimentar, visitar, proteger, etc, etc, etc. E tudo isso tem que ser feito com sabedoria, com fé e com amor.